turma, eu sou o professor Souto, vamos começar com calorimetria. Só lembrando que o calor é a energia térmica em trânsito motivado pela diferença de temperatura entre os corpos. Eu fortaleço isso porque nós vamos falar de dois tipos de calor. O calor chamado calor sensível e o calor latente. Então, esses dois calores. O calor sensível e o calor latente. Lembrando que tudo isso daqui, esses dois calores são válidos para substâncias puras. Tá? Não haverá mistura de substâncias. Estaremos analisando a substância pura. Bom? O que seria, então, o calor sensível? Vamos representar pela letra Q, da mesma forma, os dois, tá? O calor sensível, ele é o calor, tanto o corpo perdendo calor como ganhando calor, quanto maior a massa do corpo, mais calor necessário para que aqueça aquilo. Claro, você vai esquentar 1 litro de água, é muito mais fácil que esquentar 30 mil litros de água. Né? O aquecimento de uma piscina é diferente do aquecimento de uma chaleira, né? De uma panelinha de café. Certo? Aqui nós temos então que o Δθ representa tanto o aquecimento como o resfriamento de uma substância. Então aqui pode ser aquecimento ou o resfriamento. No Δθ, quanto maior for o aquecimento ou quanto maior o resfriamento, respectivamente, mais ele recebeu calor ou mais ele perdeu calor. O Δθ, ele é, de maneira geral, temperatura final menos a temperatura inicial. Veja bem, se houve um aquecimento, a temperatura final é maior. Maior menos o menor vai dar um valor positivo. Então, no aquecimento, nós teremos um Δθ positivo, nós temos uma quantidade positiva de calor. Significa que ele recebe calor. No caso do resfriamento, a temperatura final é menor. Quando eu faço o menor menos o maior, aqui nós teríamos menos 1. Bom, o Δθ negativo significa que ele sofreu resfriamento. Se o Δθ é negativo, a quantidade de calor será negativa. Significa que ele perdeu calor, tá? Então o corpo perde calor, sofreu resfriamento. Muito bem. O calor, aparece uma letrinha, essa letra C, que é chamada de calor específico sensível do material. Significa o que isso? Primeiro que a unidade é caloria por grama por grau Celsius. Significa o seguinte: qual a quantidade de calor em calorias para aquecer 1 grama de determinado material, né, de 14,5 graus até 15,5 graus Celsius. Então, qual a quantidade de calor em calorias? Então, por exemplo, se uma substância ela tiver o calor específico de meia caloria por grama por grau Celsius, significa que eu preciso de meia caloria para cada grama desse material para aquecer de 14,5 a 15,5. Tá? Então, o calor específico, ele depende do material em si. Somente é uma característica da substância, tá? Não depende da quantidade. Claro que aqui a gente coloca um referencial. Mas o calor específico sensível depende da substância. Por exemplo, o calor específico do ferro é diferente do calor específico da água.
Turma, e só para completar, aqui é a massa da substância. A massa será apresentada de maneira geral em gramas, tá? Não esqueça que o calor específico você sempre vai estar observando se aqui ele usa quilograma ou grama, tá? Mas nesse nosso exemplo, o ΔT será expresso em graus Celsius, o calor específico em calorias por grama graus Celsius e a massa em gramas, tá bom? Analisando este produto aqui, né, vamos chamar esse produto de capacidade térmica. Então, um Czão vai ser o M vezes o Czinho. Só que tem um detalhe, ó. A mesma substância. Então, aqui, vamos escrever capacidade térmica. Capacidade térmica. O que seria e do que depende a capacidade térmica? Se você tem um grão de areia ou uma praia, quando eu falo praia, a areia da praia, ela é formada por uma quantidade grande de grãos de areia. Mas é areia e areia. Então eles têm areia o mesmo calor específico. O mesmo calor específico sensível. Areia da praia e o grão de areia que está aqui na minha mão. Só que este grão de areia, como a massa do grão de areia é menor, a capacidade térmica do grão de areia é menor do que a capacidade térmica da areia da praia, porque tem uma quantidade infinita de grãos de areia. Usando a fórmula no lugar do MC, colocando simplesmente o Czão, que é a capacidade térmica, vamos entender, passe o ΔT dividindo. Então nós teremos capacidade térmica, quantidade de calor, e vou passar o ΔT dividindo porque ele está multiplicando. Vamos isolar o C. Então o ΔT passa dividindo. Qual é a ideia? Isso também é importantíssimo, turma, você saber. Eu tenho duas substâncias. As duas substâncias, elas recebem a mesma quantidade de calor. Aquela substância que aquece mais tem menor capacidade térmica. Veja bem, se o denominador aumenta, a capacidade térmica vai diminuir. Então, as duas coisas que você precisa saber. Capacidade térmica é isso. Se você diminui o aquecimento, é menor. Se você aumenta o ΔT, por exemplo, se o ΔT aumentou, você aumentou o aquecimento. Capacidade térmica é menor. Então, se aquela substância tem menos capacidade térmica, é porque a mesma quantidade de calor fornecida fez com que a temperatura aumentasse. Então, eu tenho uma substância A e uma substância B. Vamos ver aqui. As duas estavam à mesma temperatura. Vamos supor 25 graus Celsius. Então, a temperatura de 25 graus Celsius é a temperatura inicial. Então, as duas substâncias estão a 25. Aí eu forneço a mesma quantidade de calor para essas duas. Essa substância vai aumentar para 30 e essa substância vai aumentar para 55. Essa daqui esquentou mais do que essa. Se o ΔT aqui é maior, eu sei que o ΔT é maior, a capacidade térmica da substância B é menor. Entendeu? É isso que você vai ter que entender. E que também, então, utilize a forma aqui, depende da massa. Então aqui, ó, duas substâncias diferentes. O que aconteceu? Você vai analisar por aqui. Tá? Vamos pegar na substância A. Na substância A, o aquecimento, aqui o ΔT de A foi menor. ΔT de B foi maior.
o Δθ de A não foi menor? Então, se eu diminuir, o Δθ foi menor, a capacidade térmica do A é maior. Tá? Depende da massa e depende, então, não depende só da característica da substância, né? Depende da massa e depende de como ela foi aquecida. Então, se você fornece a mesma quantidade de calor, você consegue entender direitinho o que é capacidade térmica, tá? Então, grave aquele exemplo do grão de areia e da praia, usando essa fórmula, e grave os modelos A e B, memorize isso que aconteceu, sempre lembrando que para você entender melhor, ambos recebem a mesma quantidade de calor. Vamos supor, geralmente ele coloca lá, numa praia ensolarada, então o Sol fornece a mesma quantidade de calor para as duas substâncias. Para os dois elementos ou duas substâncias, tudo bem? Para os dois materiais. Então você tem o material A e o material B, tá? Então grave bem isso, que capacidade térmica é algo que tem caído muito em provas, tá? Então, por favor, estude bem essas fórmulas aí, tá? Preste atenção, meu filho. Preste atenção, por favor, meu filho. Presta atenção. Turma, a representação da quantidade de calor será assim, ó. Nós teremos a representação no eixo vertical, tá? O eixo vertical, geralmente, é a temperatura. Vamos medir a temperatura em graus Celsius. E o eixo horizontal é a quantidade de calor aqui. Geralmente em calorias. Tá? Caloria. Quando estivermos trabalhando com o calor sensível, repare, tem o aquecimento ou resfriamento da substância. Então, quando há a variação de temperatura, nós vamos representar por um segmento de reta inclinado assim, bom? Só que você precisa lembrar que não há mudança de estado físico. No calor sensível, você, por exemplo, pode aquecer a água, né? Aqui nós temos o aquecimento do gelo, vamos supor assim. Aqui o aquecimento do gelo, vamos supor que o gelo estava a menos 20 graus, passou a temperatura de menos 10 graus, tá? Então aqui nós temos o aquecimento do gelo. Então aqui nós temos a manutenção da substância. E então, não há, no calor sensível, não há mudança de estado físico. Não há mudança de estado físico, tá? Mudança. Ixi. Espera aí que eu vou pegar outra caneta. Então grave isso, ó. Calor sensível, quantidade de calor sensível é quando não há mudança de estado físico. Grave isso daqui. Só para você gravar o aquecimento da água, o aquecimento do vapor, o resfriamento do vapor, o aquecimento do gelo, etc. Tá bom? Quantidade de calor sensível. Agora, a quantidade de calor latente. Vamos representar o gráfico. Mesma coisa. Temperatura em função da quantidade de calor. Por exemplo, o gelo a 0 grau. O gelo a 0 grau, nós temos, mantendo as condições de pressão de uma atmosfera, nós temos no início sólido a 0 grau. Então aqui nós temos o gelo no estado sólido, tá? Vamos representar assim, a pedrinha de gelo, tudo bem? Vou fornecendo uma quantidade de calor. Aqui no meio do caminho, nós teremos uma mistura de água e gelo.
Então aqui nós estamos no processo chamado processo de fusão. Nesse momento aqui, nós teremos somente água no estado líquido. O examinador, quando ele coloca água, está no estado líquido, tá? É raro colocar água no estado sólido. Aí ele já vai falar direto gelo. Tudo bem? Então o que você viu aqui? Houve mudança de estado físico, mas não houve variação da temperatura. Então, na fórmula não vai aparecer o Δθ. Simplesmente vai aparecer a massa vezes o calor. Esse L aqui é chamado calor, também calor específico, mas calor específico latente. Eu vou colocar o latente para você, nesse primeiro instante, não confundir com calor específico. Mas também pode chamar calor específico latente, tá bom? Nesse caso da água sofrendo a fusão, aqui nós teríamos o calor latente de fusão. No caso, quando o sólido passa você muda de estado sólido para o estado líquido. Então, repito, quando for calcular o calor latente, é visando a mudança de estado físico, visto que não existe o Δθ. Isso também para substâncias puras, tá? Vamos falar agora das transformações, das mudanças possíveis, das possíveis mudanças de estado físico. Agora, vamos entender como as mudanças de estado físico. Tá? Nós temos o seguinte: quando o material passa do estado líquido, sólido para o estado líquido, nós temos a quantidade de calor fornecida, quantidade de calor latente. O calor específico, M, o calor específico, no caso, será o latente de fusão, tá? No caso da água, em torno de 80 calorias por grama. Então, cada grama de água precisa de 80 calorias para fundir. Do líquido para o gasoso, o estado gasoso, vamos comentar também essa palavra aqui. Do líquido para o gasoso é o processo de vaporização. Então, quando nós entrarmos do calor latente de vaporização, vai aparecer então um LV. No caso da fusão, LF, tá? Para vocês terem ideia, o calor latente de vaporização da água é em torno de 540 calorias por grama. Do estado gasoso para o estado líquido, que agora é a volta, é o calor latente de liquefação, tá? Só que o interessante é que a mesma quantidade, os 540 para cá, é 540 para cá. Quer dizer, você tira 540 calorias por grama, ele volta para o estado líquido. Você fornece 540 calorias por grama, ele vai para o estado gasoso. De líquido para o sólido é chamada solidificação. Então aqui também teria o calor latente de solidificação. Mais uma vez é o mesmo valor. Eu preciso de 80 calorias, eu preciso retirar da água 80 calorias para ela voltar para o estado sólido. E o calor que nós vamos usar é quantidade de calor latente, massa vezes calor latente. É o famoso brincadeira quimela, né? Eu não gosto de usar muito esse quimela, mas estou falando quimela porque tem muito aluno aí que já ouviu esse quimela aí, para lembrar. Eu, particularmente, gosto que o aluno vá né? É chambala, tá, turma? Chambala é inteligência, tá? E repito, chambala, eu não preciso ficar com musiquinha, eu já sou outro esquema. Mas vamos respeitar aqueles caras, o pessoal que gosta de cantar, que você, o importante é tornar a aula mais didática também, tudo bem, cada professor tem o seu estilo. O bacana é o seguinte, turma. Aí vem aquela dúvida. Ô, professor, lá no livro tal, eu vi que estava escrito assim, ó, vapor. E agora? Qual é a diferença entre gás e vapor?
É fácil. O gás é isso aqui, ó. Imagina o gás, ó. Aqui eu tenho o gás, tá? Eu vou aumentar a pressão, ó. Cuidado. Eu vou aumentar a pressão. Vai, pressão, 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 pressão. Muito cuidado. Ô, Tião, põe o do põe. Põe o som pra eu... Vai. Isso. Aí eu... O negócio volta. Continua gastro. Tá? Você senta na bexiga... Você senta na bexiga, ó. Saiu da bexiga, ela continua gás lá. O gás tem essa propriedade. Agora o vapor não. Olha aqui as moléculas de vapor, ó. O vapor tá aqui, pá. Quando ele bate no vidro, aumentou a pressão. Aumentou a pressão, parece a caneta nova lá que fica escorrendo, né? Então, aumentou a pressão, as gotas d'água começam a escorrer pela parede. Por que forma aquelas gotículas de água? Porque o vapor, aqui o ar tem vapor de água, ó. Aumentou a pressão, né? Aumentou a pressão, ele volta para o estado líquido. Ou se você abaixar a temperatura, do vapor, ele volta para o estado líquido também. Tá bom? Então a diferença entre gás e vapor basicamente é a pressão, tá?